paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aproveitar alguns de pé. Abra sua Bíblia comigo. No livro do profeta Ezequiel. Versículo 22. Capítulo 22, versículo 30. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 22, versículo 30. Prometo ser breve, não cansar vocês. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Ezequiel 22, 30, todos acharam? Amém? A Bíblia vai nos dizer: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podeis se assentar? Capítulo, aleluia, glória. Então, os pentecostais estão na casa, aleluia. Capítulo 22, do livro de Ezequiel, vai nos mostrar, em resumo, como a casa de Israel estava. Nós lemos o penúltimo versículo do capítulo, mas se você tiver interesse e puder, ler os versículos anteriores, você vai conseguir entender melhor o contexto que o profeta escreve estas palavras. Se no versículo 30, ele está buscando alguém para fazer algo, para que então venha se realizar um propósito. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando a brecha, que estivesse efetuando uma atividade para um propósito, para que eu não destruísse este povo. Nos versículos anteriores, nós conseguimos entender o motivo desta busca de Deus. O motivo de Deus está buscando este homem. O cenário era de caos, o cenário era de desolação, o cenário era de falta de fé. O povo tinha abandonado as leis de Deus mais uma vez. A história de Israel se resume nisso. Eles abandonam a Deus, Deus vem com rigor para com o povo se arrepende, Deus perdoa e restaura o povo. De novo, Deus corrige, o povo se arrepende, perdoa. Aqui o profeta está profetizando que se não mudasse, se não acontecesse algo, se o comportamento do povo não se voltasse para Deus, teria mais uma vez esta história. Seria interessante, chama a atenção nesta história, é que Deus começa a buscar, e você pode me dizer, Samuel, mas como Deus está procurando se Ele é onisciente? Aqui você pode imaginar um juiz que vai precisar julgar uma causa, e esse juiz está buscando algum advogado de defesa para conseguir defender o povo. Esse juiz que irá julgar esta causa está buscando evidências que possam livrar este povo do juízo eminente que está por vir. E ele começa a buscar em todas as esferas deste país, em todas as esferas desta cidade, em todas as esferas deste povo. Deus começa a procurar este homem
que poderia se colocar na brecha entre Deus e o povo, entre o juízo e o povo. Ele começa a buscar nos profetas, homens responsáveis por trazer a vontade de Deus para a terra. Homens que eram responsáveis por trazer aquilo que Deus queria falar ao povo. Podemos pensar, provavelmente ele vai achar profetas, homens de Deus, tem ministério, mas ele não acha. Ele começa então a procurar este homem, esta pessoa, este advogado de defesa na esfera real. Ele vai buscar entre os príncipes daquela cidade. Pessoas que eram responsáveis por governar aquele povo. Pessoas que eram responsáveis por comandar aquela nação. No olhar humano, provavelmente ele acharia. Mas ele acha pessoas julgando conforme o poder aquisitivo do povo. Príncipes que, ao invés de estar temente a Deus, governando segundo a vontade de Deus, está fazendo julgamentos falsos, julgamentos corrompidos, julgamentos para aquele que paga mais. Ele não acha esse homem. Então ele começa a procurar em toda a cidade, em todo o país, já não só os profetas, não só os príncipes, não só os sacerdotes. E infelizmente, o que ele vai dizer é, e você leu comigo, eu não achei. Busquei dentre eles quem? Todos, mas não achei. Por isso, vem o juízo. Mas se o cenário era tão dramático, se o cenário era tão complicado, o que me chama a atenção é que Deus não está procurando uma casa, Deus não está procurando uma igreja, Deus não está procurando um povo, e nem tampouco um grupo de pessoas. O cenário é dramático, o cenário está um caos, mas Deus está procurando um homem. Ele não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Ele não busca multidões para realizar a sua vontade, ele não busca grandes quantidades de pessoas para realizar o seu querer, ele só precisa de uma vida disposta no centro da tua vontade para realizar aquilo que ele quer. Eu vim te dizer nesta noite, pode ser você, pode ser você. Quantas vezes nós nos pegando, olhando situações complicadas, situações que precisam de uma resposta, situações que necessitam de algo, de uma solução, e falamos, Senhor, resolve. Nesta noite Ele veio dizer para mim e para você, talvez a solução virá da sua vida, quando nós nos colocarmos à disposição do reino. Busquei dentre eles um homem. Ele não precisa de quantidade. Um homem apenas resolveria o cenário daquele país. E o interessante é que para esse homem que Deus busca, não é qualquer um e não é de qualquer maneira. Tem alguns requisitos que Deus procura neste homem, nesta mulher, para que ele possa ser usado. É sobre isso que eu quero falar nesta noite com vocês. O primeiro requisito para que um homem possa ser usado, o homem que Deus busca, precisa estar apto para realizar esta vontade. Quando eu falo de estar apto, eu preciso ser muito claro para que vocês não entendam errado. Não é ser perfeito, não é ter todas as coisas da sua vida alinhada. Mas Deus não usa qualquer um de qualquer maneira. Ele tem alguns requisitos
para achar esses homens. Havia muitos homens em Israel quando ele buscou, mas nenhum estava apto para ser usado por ele. Em 2 Timóteo, Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, e ele vai dizer que precisamos nos separar, ou em outras palavras, nos santificar, para que possamos ser vasos aprovados para a boa obra. Então, se existe vasos, na figura de linguagem, pessoas que estão aprovados para serem usados, existem também os que não estão. E Deus não trabalha com precipitação, porque Ele está acima do tempo, Ele governa o tempo. Então Ele não precisa se precipitar para usar alguém ou algo no momento errado, ou no momento antecipado. Ele espera o momento certo. Samuel, eu não entendi ainda. Se Ele usasse todas as pessoas, Ele não precisaria esperar Moisés achar uma sarça ardente, falar no meio da sarça. Tinha outros homens no Egito. Havia outras pessoas a serem usadas. Se Ele usasse qualquer pessoa de qualquer maneira, Ele não precisaria esperar o menino nascer de uma estéril, crescer e no momento certo ouvir a sua voz. Os filhos de Eli já estavam no templo, os filhos de Eli já estavam prontos para ouvir, mas não estavam aptos. Ele esperou o menino nascer, ele esperou o menino crescer, porque ele achou um coração disponível. O homem que Deus busca precisa estar apto para ser usado por Deus. E é interessante que precisamos ter isso no nosso coração. Samuel, muitas vezes eu olho para mim e não vejo essa aptidão, não vejo todo esse preparo. Será que eu estou no outro grupo? Eu quero te dizer que este mesmo Deus que procura é o Deus que sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe como está o seu coração. Ele não chama os irmãos de Davi pela sua postura, pela sua beleza, mas ele vai dizer para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Porque o coração é apenas nós que temos o poder de mudar. O coração, ele não nos obriga a mudarmos. O Espírito Santo em Apocalipse vai dizer que está à porta e bate. É se nós abrirmos que ele entra. Ele é educado, ele tem educação. Eu costumo dizer que Deus foi poderoso para tirar o povo do Egito, mas nem Deus conseguiu tirar o Egito do povo. Isso ele não faz. Isso cabe a nós. Então ele prefere esperar o menino vir lá do pasto, cheirando ovelha, mas o coração estava voltado para ele. Eu quero te dizer que talvez nesses dias, nesse começo de ano, você tem visto muita coisa que precisa ser mudado na sua vida, no seu ministério, muita coisa que precisa ser alterado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, mas eu vim nessa noite pregar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele está trabalhando na sua vida, meu irmão, ele está trabalhando na sua vida, minha irmã. Fica tranquilo que a obra não está completa, ele está aperfeiçoando. Martin Luther King tem uma frase que eu costumo dizer muito: eu não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu já não sou quem eu era. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Tem muito caminho para ser trilhado, tem muita coisa para ser alterada, tem muita coisa para ser aperfeiçoada, mas graças a Deus, eu já não sou quem eu era. O Espírito Santo já trabalhou na nossa vida. Você não é quem você era no passado, você não era aquela pessoa que errou, que cometeu aqueles erros, porque Ele está trabalhando na sua vida para poder usar você na obra dEle.
Quando Deus encontra um homem apto, este homem reconstrói muros em poucos dias, que é o caso de Neemias. Quando Deus encontra um homem apto para ser usado, ele constrói uma arca em 100 anos e salva a humanidade. Quando Deus encontra um homem apto, ele faz o extraordinário, o sobrenatural naquele tempo. Eu sei que tem aqui homens e mulheres que estão dispostos a ser usados, a ser usadas por Ele, a dizer como Isaías disse no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Se lá no livro de Ezequiel ele não encontrou ninguém, na Deus Provedor, na sexta-feira profética, ele está encontrando pessoas que estão dizendo, Senhor, talvez precisa de mexer aqui, Senhor, talvez precisa mexer lá, mas eis-me aqui, eu estou disponível. A segunda verdade que Deus procura em alguém é que esta pessoa esteja disponível. Se temos os pré-requisitos para ser usado por Ele, e esses pré-requisitos são um coração mudável, um coração ensinável, não basta apenas estarmos aptos para ser usados e não termos disponibilidade. Já foi pregado aqui sobre isso e o Espírito Santo falou mais uma vez no meu coração. Precisamos estar disponível para a obra de Deus. Já ouvi muitas pessoas que você olha para ele e fala, tá pronto. É só ser usado. Às vezes está melhor do que aquele que está fazendo, mas não tem disponibilidade para o reino de Deus. E isso acontece quando colocamos as nossas coisas acima das coisas de Deus. E estamos vivendo numa geração, e eu me incluo nela, que as coisas estão muito rápido. As coisas estão acontecendo de uma tal velocidade, que quando vimos, já estamos acabando o primeiro mês do ano. Eu não sei se você já reparou. E as nossas coisas, nossos sonhos, nossos projetos, não que não seja importante, não que não tenhamos que correr atrás, mas vai tomando o lugar que é só de Deus, vai tomando um lugar que pertence só a Ele, porque eu não sei se Ele está em primeiro lugar na sua vida, isso só você vai poder dizer, mas que Ele não está, nem em segundo, nem em terceiro, e nem um outro, eu posso te afirmar, Ele só aceita quando Ele é prioridade, Ele só está quando é prioridade. O pastor Tomás já falou sobre isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Disponibilidade. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma história que aconteceu comigo. A irmã está gravando ali, o pastor vai puxar minha orelha. Quem não sabe, eu sou São Paulino. Glória a Deus. Aleluia. Orem por mim, gente, está difícil. No ano de 2021, fazia 10 anos que o meu time não ganhava um título, e no ano de 2021, ele chegou na final, o pastor chegou, ele chegou na final, com grandes chances de ser campeão. O jogo era num domingo, alguns aqui vão lembrar, e como um São Paulino fanático, eu programei todo o meu domingo para esse evento acontecer. O jogo começava 4 horas, acabava às 6. O culto da minha igreja anterior começava às 7. Assisto o jogo, tomo um banho e vou para o culto. Está feito, Senhor, minha agenda está pronta. Quando eu estou saindo do mercado com meu pai e meus irmãos, eu recebo uma mensagem do meu tio. É pastor de igreja, nunca tinha chamado eu para pregar. Ele manda mensagem: socorro, alguém já entendeu ali? Socorro, me salva, o pregador não vai vir. Já liguei para todos os meus contatos e ninguém aceitou, me ajuda.
Perguntei, qual é o horário do culto? Às 6. Qual é o endereço? Atrás do Brinco de Ouro. Eu moro perto do aeroporto. Não ia dar para assistir o jogo. Só que interessante é que eu tinha uma carta na manga e eu pensei comigo, o meu pastor, o meu pai, nunca tinha me liberado num domingo para pregar. Eu falei, eu vou me recorrer à Suprema Corte. Eu não posso desobedecer o meu pastor. Ele está do meu lado, eu viro para ele vira para mim e faz assim. Eu olho para o céu e digo, já entendi, Senhor. Para resumir, não assisti o jogo, mas estava disponível para a obra de Deus. Eu quero te dizer, não adianta apenas nós estarmos aptos para ser usado por Ele. Precisamos estar disponível quando Ele nos chama. Precisamos estar disponível quando Ele precisa. Eu quero te dizer, às vezes a sua agenda não vai coincidir com a agenda de Deus. Às vezes o seu plano não vai coincidir com os planos de Deus. Mas se você me permite te dar um conselho, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade dEle. É no centro da vontade dEle. O homem que ele procura precisa estar disponível. O homem que ele busca precisa estar disponível. Que você esteja disponibilidade para o reino dele em 2026. Que você possa se inscrever e colocar o seu nome aonde Deus precisar de você. Que todos os momentos que precisar de alguém, talvez não seja o momento certo, não seja o melhor momento da sua vida, mas eu posso te afirmar, eu posso te garantir, vale a pena priorizar o reino de Deus, vale a pena colocar ele como prioridade em nossas vidas. Ele busca pessoas disponíveis, não prontas, não 100% preparadas, mas disponíveis. E a terceira verdade, que eu consigo concluir em Ezequiel ele busca o homem que esteja trabalhando. Nosso coração precisa ser ensinável. Precisamos priorizar o reino de Deus. E precisamos estar trabalhando. Não me pergunte o porquê, o motivo, mas Deus nunca chama alguém que esteja parado. Todas as pessoas que Ele chama estão trabalhando. Pode estar efetuando, realizando algo ordinário, natural, sem muita relevância, mas está. Você nunca vai ver Deus procurar um homem que esteja parado, que esteja desanimado. Quando Ele busca Moisés para ser libertador, está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Quando Ele busca alguém para libertar o povo que estava sendo oprimido pela Síria, Ele encontra Gideão malhando trigo no lagar, trabalhando. Quando Ele busca um rei segundo o seu coração, os homens mais velhos estão em casa parados. Até hoje eu não entendo isso, mas o menino estava pastoreando as ovelhas com excelência, entregando a sua própria vida pelas ovelhas do seu pai. Quando Jesus vai buscar 12 homens para que ele pudessem acompanhar no seu ministério, todos eles estavam trabalhando. Uns estavam pescando, outros cobrando imposto, mas todos eles trabalhando. Eu quero te dizer, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Continue realizando aquilo que Deus falou para você realizar. Samuel, mas é muito pequeno. E a promessa da minha vida é muito grande. Dê valor no pouco, que sobre o muito é Ele que te coloca. Dê valor nas pequenas coisas, que sobre o muito é Ele que te leva. Ele busca pessoas realizando o ordinário para realizar através dessa pessoa o extraordinário. Ele usa pessoas que estão fazendo o natural para através dessa pessoa realizar o sobrenatural. Ele usa pessoas fazendo aquilo que ela colocou e depois leva na onde só Ele pode levar.
precisamos estar trabalhando. E interessante, é que a primeira coisa que aparece, o primeiro empecilho que vimos, é os recursos. Temos sonhos, temos planos, temos grandes objetivos. E a primeira coisa que nos impede, muitas vezes, de realizar, são os recursos. Nós olhamos para a nossa vida, temos tudo planejado, estamos aptos para a obra, estamos disponíveis para a obra, estamos trabalhando com aquilo que temos condições. Mas falta o recurso. E é interessante que ele gosta, eu já falei aqui, de ir pelo caminho mais difícil. No Evangelho de Lucas, ele vai dizer que havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias. É interessante que Elias é enviado para ser sustentado por uma viúva. Elias é enviado numa casa em que, aos olhos humanos, era a pior possível. Deus está buscando, agora não é um homem, agora é uma mulher. E a Bíblia vai dizer que havia outras em Israel, ali pertinho, mas a nenhuma delas o profeta é enviado, senão a uma na terra inimiga. Eu me pergunto o porquê, qual o motivo de Deus sempre escolher o caminho mais difícil. E eu entendo, é para que o nome dele seja glorificado. Ele poderia escolher pessoas mais capacitadas que nós, poderia. Ele poderia escolher pessoas melhores e mais influentes que nós, ele poderia. Mas eu quero te dizer, ele escolheu você para fazer a diferença nesta geração. Ele escolheu você para realizar sua vontade neste tempo. É você que ele conta para realizar aquilo que ele precisa. Ele busca e nenhuma encontra em uma terra inimiga. E mais uma vez eu te digo, ele não olha a aparência, mas ele olha o coração. A palavra da mulher muda tudo e me faz entender o porquê, o motivo dela ter sido escolhida. E eu já estou encerrando. Quando o profeta chega para ela e ela é escolhida, o que ela diz para o profeta é: não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer, vou preparar, vou dar para o meu filho o que é prioridade. Depois vou comer. Nós dois vamos morrer. Ela estava apta para fazer a vontade de Deus. Mas o que faltava para ela era recurso. Talvez aquilo que você tem planejado, talvez aquilo que esteja no seu coração, seja o mesmo problema. Você está dizendo: Deus, o Senhor está buscando um homem, como foi lido aqui, mas a minha casa não é suficiente. Tem casas melhores. Você pode dizer: Deus, o Senhor tem me chamado, eu tenho ouvido o teu chamado martelando no meu coração, mas eu não sou a pessoa certa. Procura outro. Eu vim te dizer que ele não erra endereço. Ele não erra endereço. Se ele te trouxe nesta noite aqui para te dizer que ele está procurando um homem, se ele está procurando uma mulher que esteja na brecha, ele não está olhando as condições da sua casa, ele não está olhando a capacidade que você tem, ele está dizendo: é você que eu quero usar.
há algo que precisamos notar. A palavra da mulher é: eu tenho isso. E a mulher é realista. A mulher é realista com o profeta e ela vai dizer: eu só tenho isso e pronto. É esse o meu cenário. É isso que eu tenho. O profeta dá uma ordem simples: faz primeiro para mim. Lembra no começo? Priorizar o reino de Deus é exatamente o que ela está vivendo. Porque Ele não pede aquilo que não temos. Ele jamais vai pedir aquilo que você não tem. Ele jamais vai pedir aquilo que você não tem capacidade para entregar. Ele está dizendo: o que você tem? Eu tenho um bolo. É tudo que eu preciso para realizar um milagre na sua vida. A diferença é: você precisa priorizar o meu reino. É tudo que eu preciso. Prioridade. A sua pouca fé, a sua pouca força, as suas poucas orações, talvez embarganhada em lágrimas, é tudo que Ele precisa para operar o milagre na sua vida no ano de 2026 e começar o melhor tempo que você já viveu, o melhor ano da sua história. E é interessante que precisamos responder esta pergunta: o porquê Ele escolhe esta mulher, esta viúva. E eu entendo que é pelo seu coração. A resposta dela é: eu não quero fazer, eu não quero realizar. Porque ela poderia, e eu daria toda a razão para ela, se ela virasse para o profeta e dissesse: o Senhor só pode estar brincando. Eu não tenho nada e ainda o Senhor quer me usar. Eu não tenho nada, eu estou dizendo que eu preciso de ajuda e o Senhor está pedindo para me ajudar. O homem que Deus procura, a mulher que Deus procura, precisa estar disponível, ainda que lhe falte recurso. Eu quero te dizer: se você tiver fé para entregar tudo que você tem, mesmo que você esteja precisando de algo, Ele vai vir com milagres sobre a sua vida. Se você tiver disponibilidade para trabalhar ainda em lágrimas, ainda em choro, ainda no pior momento da sua vida, é neste momento que Ele conhece o nosso coração e entra com providência sobre a nossa história. Tem coragem de entregar tudo? Tem coragem de priorizar Ele? Eu imagino ela dizendo para o profeta: eu só tenho isso, mas se eu tivesse mais eu faria. Aleluia. Eu não faço não é porque eu não quero. Eu não faço não é porque eu não estou disponível. Eu não faço não é porque eu não tenho vontade. Eu não faço não é porque eu não me empenho. Lembra de Pedro? Joga a rede. Aí o que está dentro do coração de Pedro, a boca fala do que o coração está cheio. Ele já vem se explicando para Jesus: eu pesquei a noite inteira. Não foi por falta de tentativa. Porque o Senhor talvez está me vendo aqui na praia sem peixe e está achando que eu sou acomodado. Não, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas nada apanhei. Não foi por falta de esforço, o recurso não veio. Não foi por falta de tentativa, não está acontecendo. Não foi por falta de empenho, não está fluindo. Tem coragem de obedecer? Tem coragem de agora, segundo a minha palavra? A sua capacidade é muito boa, você é pescador profissional, tem até barco, mas agora tem coragem de voltar lá, não agora segundo a sua capacidade, mas segundo a minha palavra sobre a sua vida? A diferença. E eu vejo esta mulher num paradoxo, querendo servir, mas não tem recurso. E talvez as outras viúvas não foi escolhida, não porque estava mais perto, mas porque se tivesse, falaria: eu sou dessas, eu sou desses. Eu não sirvo ninguém, eu não faço. O Senhor está me pedindo, estamos numa seca terrível, e o Senhor quer que eu te sirvo. Eu tenho até recurso, mas eu não faço. Aí há outro cenário da viúva está dizendo: eu até faço, só não tenho recurso.
Eu vim te dizer nessa noite que o recurso ainda é departamento do céu. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a vida de alguém que está dizendo: Senhor, eu até estou disponível, mas está faltando alguma coisa. Eu quero te dizer, Ele só precisa da sua mão de obra. Ele está dizendo: aquilo que está faltando, eu tenho para realizar na sua vida. O recurso ainda é departamento do céu. Você trabalha, trabalho. Se tiver recurso, você faz. Então se prepara, que o azeite da botija não vai acabar e a farinha da panela não vai secar. Quanto mais ela fazia, mais saía. Quanto mais ela fazia, mais prosperava. Pode trabalhar, pode fazer, porque o dono da obra garante. Aleluia. 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 Ele está buscando, Ele está buscando, Ele está buscando, Ele está buscando. Eu não sei se você já percebeu, mas há uma grande obra para ser realizada no ano de 2026. Eu quero te dizer, você faz parte dela. Ele não aceita desculpa, Ele não aceita coisas que você vai falar: eu sou gago, eu não sei falar, eu sou o menor da minha casa. Ele não aceita, Ele não aceita. Ele está dizendo: é você, é você, é você, é você, é você. Aquilo que faltava na vida daquela mulher, Ele fez. O que está faltando na sua vida? Aquilo que está faltando na sua vida, te impedindo de ser este homem que Ele está buscando, eu quero te dizer, Ele pode operar. Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando a brecha. Busquei dentre eles um homem. A sua casa pode estar um cenário difícil, mas Ele está te dizendo: eu só preciso de você. A sua cidade pode estar um cenário difícil, mas Ele está dizendo: eu só preciso de você. A sua geração pode ser uma das piores, mas Ele está dizendo: eu só preciso de um homem totalmente entregue na minha presença, para transformar, para vir com avivamento. Ele está buscando, Ele está buscando, Ele está buscando, Ele está buscando. Como Ele buscou no passado, Ele busca nesta noite. E no nome de Jesus, Ele já encontrou homens e mulheres dispostas a se entregar. Aleluia, aleluia. Ele poderia fazer sozinho. Ele poderia realizar sozinho ou escolher até anjos. Mas Ele escolhe olhar para aqui para baixo e dizer: eu vou achar alguém, eu tenho esperança, eu vou achar alguém. Talvez não tenha recurso suficiente, mas tem um coração disponível para trabalhar. Talvez não está 100% pronto, mas a obra que eu começo eu aperfeiçoo, eu trabalho. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Chega de desculpas, chega de desculpas, chega de desculpa. Chega de olhar para a sua capacidade e esquecer aquele que te chamou. Se entrega nesta noite para Ele, se rende nesta noite para Ele. Talvez você chegou aqui com todas as suas armas levantadas. Ele está dizendo: filho, deixa eu trabalhar através da sua vida. Aquele cenário que te incomoda, aquilo que você sabe que precisa mudar, não será através de outra pessoa, é através de você. Não é só para observar, não é só para falar aquilo que precisa. Ele está buscando, Ele está buscando, Ele está buscando. Ele não encontrou em Sodoma e Gomorra e a cidade foi destruída. Mas no nome de Jesus, a nossa família, a nossa geração, o nosso tempo não será destruído. Porque tem homens e mulheres se levantando nesta noite. Qual recurso está faltando? Qual recurso está faltando? A mulher é realista, é clara, é objetiva. Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu preciso disso. Se o Senhor me quiser,
É ali que o Senhor precisa fazer o milagre. Ele está fazendo essa mesma pergunta para você. O que queres que eu te faça? O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando? Se derrame na presença dEle. Fale para Ele. Fale para Ele. Espírito Santo é aquela vida. Espírito Santo é aquela causa. Espírito Santo é essa área da minha vida. Espírito Santo, eu estou disponível, eu estou apto, eu quero fazer. Mas antes eu preciso disso. Ele pode realizar na sua vida. A solução ainda é Jesus. A solução ainda é Jesus.